Saudações, moçada. Voltei muito antes do que vocês esperavam, né? E provavelmente desejavam, mas eu estou de novo na área. Então é o seguinte, continuando o nosso assunto sobre a dinâmica climática, tá? Nós já tivemos, acho, umas 2 aulas sobre o clima, onde tivemos a oportunidade de fazer uma caracterização geral dos principais fatores envolvidos na dinâmica climática mundial, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vai entender, certo? Como que acontece a interação desses fatores, né? Que na verdade nós já vimos isso, né? Mas a consequência dessa interação na organização e definição dos grandes grupos e tipos climáticos que existem no Brasil, não, desculpe, no mundo como um todo, certo? Então é o seguinte, primeiramente eu coloco essa imagem para vocês, porque assim, nós não podemos confundir os tipos de clima com as zonas térmicas, certo? Ou grandes áreas, zonas climáticas, beleza? Esse mapa que nós já havíamos discutido, ele mostra, tá, as zonas térmicas de acordo com o nível, tá, de insolação, de radiação solar, digamos assim. Nós já vimos várias vezes que, em função de algumas características do nosso planeta e dos nossos movimentos, certo? Algumas regiões elas recebem de maneira mais eficiente o ângulo de chegada do Sol, tá? O ângulo de chegada com que o Sol, com que os raios solares chegam à superfície, é um ângulo mais eficiente. Consequentemente, são regiões que apresentam, né, uma tendência de terem temperaturas mais elevadas. Então, nesse mapa, nós temos 3 grandes zonas climáticas. A zona intertropical, certo? Que está ali entre os trópicos, mais uma vez eu falo, de Câncer e Capricórnio. Temos as zonas temperadas, tá? Entre o trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, e temos as zonas, né, térmicas polares. Bom, então vocês conseguem perceber no outro canto aqui da imagem, que ali nós temos os principais tipos climáticos. Então assim, vamos acompanhar aqui agora, fechar aqui nos slides que é mais interessante, que é olhando para a minha cara, que é o seguinte, os climas eles são divididos basicamente em climas quentes e úmidos, certo? Os climas temperados, quentes e secos e os climas frios. Os climas quentes e úmidos, certo? Eles são classificados em equatorial, tropical e, de uma maneira muito peculiar, no sul e sudeste asiáticos, o clima de monções. Os climas temperados, inclusive do qual nós, aqui em Guarapuava, né, no qual nós estamos inseridos, eles são classificados em subtropical, mediterrâneo e o próprio temperado. Climas quentes e secos, desértico e semiárido, né, como o semiárido nordestino, que no polígono da seca no Brasil, e os climas frios, frio de montanha e o clima polar. Vamos tentar entender agora algumas características gerais desses tipos de clima, certo? Deixar bem claro que os principais elementos que foram utilizados ou são utilizados para fazer essa dinâmica, essa classificação climática, são os elementos umidade, ou seja, distribuição de chuvas, e a questão da variação de temperatura, certo? Então começamos com o clima equatorial. Na sequência do nosso conteúdo, nós teremos a oportunidade de fazer uma discussão, uma análise, né, da dinâmica climática brasileira. A gente vai ver que o Brasil, ele tem no seu domínio territorial a maior parte dos climas como climas que variam na ordem tropical, ou seja, o Brasil ele tem climas mais com temperaturas médias elevadas e chuvas regulares e bem distribuídas ao ano todo. Porém, um dos climas mais úmidos, o clima mais úmido do Brasil é o clima equatorial, que é o clima que prevalece, né, na região da floresta amazônica. Então, características rapidinho aqui sobre esse tipo de clima, quente e super úmido, tá? Então nós temos do lado ali um termômetro que mostra mais ou menos as temperaturas médias, né? Ali 30 graus praticamente o ano todo, certo? E temos também do outro lado um pluviômetro que mostra a quantidade de chuva anual. Então são chuvas aí que chegam mais ou menos a quase 3.000 milímetros por ano, tá? Vale a pena a gente lembrar, né, como discutido nas aulas anteriores, que 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a floresta amazônica, onde predomina esse clima, então nós pegamos aí mais ou menos 4 milhões de quilômetros quadrados e fizemos a média de 3.000 milímetros por ano. Então, 3.000 litros de água, certo, vezes 4 milhões, vai dar um número extremamente considerável, né, de litros de água que cai na floresta amazônica. Bom, então o clima equatorial, além de ser extremamente quente e super úmido, não é úmido, é super úmido, ele tem uma baixa amplitude térmica, tá? O que é amplitude térmica? Que nós também já havíamos discutido. Amplitude térmica significa a variação de temperatura durante o ano, né, ou durante o dia, enfim. Por que a amplitude térmica é baixa? Porque ela permanece alta o ano todo, tá? Estamos falando de um clima que ocorre predominantemente na região da linha do Equador. Tranquilo? As temperaturas elas são elevadas. Tanto que uma dificuldade, não é dificuldade, né, mas uma das coisas que acontece nessas regiões é que as estações não são bem definidas.
certo? Pelas temperaturas. Nós aqui, por exemplo, no clima subtropical, aqui em Guarapuava, nós temos as estações, a princípio, definidas pelas temperaturas, né? O nosso verão é bem diferente do nosso inverno. Você vai para uma região com climas parecidos como esses aí, você não vê diferença, porque é quente o ano todo, beleza? Bom, vou falar um pouquinho, até dar uma acelerada aqui no clima tropical. Quente e úmido, certo? Apresenta aí temperaturas médias um pouco menores que do equatorial, mas índices pluviométricos também inferiores, e apresenta duas estações bem definidas, o verão e o inverno, tranquilo? O outono e primavera já apresentam características bastante similares. Gente, o clima de monções representa um tipo climático que não acontece ou não existe em nenhuma região do mundo a não ser na região do sul e sudeste asiáticos, tá? Como a gente consegue perceber aqui na imagem. O vento de monções, né, o clima de monções, em termos de umidade, é o clima mais úmido do planeta, tranquilo? Como que funciona a dinâmica das monções? As monções, elas representam um dos principais tipos de ventos periódicos do mundo. Os ventos periódicos são aqueles que mudam de direção durante o ano. Então, o que acontece? Nas monções de inverno, quando o continente asiático ele acaba se tornando uma área de alta pressão atmosférica, os ventos eles sopram do continente em direção ao Oceano Índico. Então esses ventos eles ficam sobre o Oceano Índico durante muito tempo, adquirindo muita umidade. No verão, quando o continente se aquece mais e nós temos uma mudança, uma inversão, certo? Nas áreas de baixa e alta pressão atmosférica, os ventos vão do Oceano Índico para o continente asiático, certo? Para essa região aqui. Da Índia e ali aquela região ao entorno da Índia. Só que qual que é a diferença? Que esses ventos eles vão para o continente extremamente úmidos. Eles vêm seco, mas voltam com muita umidade. Então assim, as monções, tá? Lógico, hoje em dia não, há um bom tempo já a população da região conhece os efeitos das monções, conhece o processo, mas sempre traz muitos desastres, muitos prejuízos, certo? Um outro fator também que favorece toda essa precipitação é que algumas regiões ali são regiões montanhosas, né? Então essa massa de ar que já vem úmida, quando ela encontra essas regiões montanhosas, ela faz um movimento de subida para tentar contornar essa montanha. Ela faz o quê? Ela tem a sua temperatura diminuída, né, pelas altas altitudes, e a condensação do vapor d'água e a volta desse vapor d'água para a superfície na forma de chuva. Então assim, os ventos de monções ou o clima de monções representam o tipo climático de maior umidade do mundo, porém é um tipo climático, é um clima muito específico daquele setor sul e sudeste do continente asiático, beleza? Continuando aqui a nossa dinâmica de análise dos climas quentes, vamos falar um pouquinho sobre os climas secos. Aí temos basicamente os climas desérticos, tranquilo, que a gente consegue acompanhar aqui na imagem, na região do deserto do Saara, certo? Algumas regiões aqui na Austrália, na própria China, tá? No deserto também aqui da Namíbia, do Kalahari, enfim. Principais características do clima desértico: elevada amplitude térmica diária e acentuada aridez. Vejam no pluviômetro do lado, não tem chuva, praticamente não tem chuva, tá? A região mais seca do mundo, se eu não me engano, o deserto mais seco é o deserto do Atacama, aqui na região oeste, aqui, né, sudoeste, praticamente sul do Chile, aqui na América do Sul. Bom, por que o clima desértico ele tem uma alta amplitude térmica? Coisa que nós já discutimos, eu não deveria falar, mas vou relembrá-los. Pelo seguinte motivo: em função também, é claro, da baixa umidade atmosférica nessas regiões, essas atmosferas têm uma dificuldade para fazer a manutenção do calor, certo? Outra coisa também, essas regiões não contam com formações vegetais, tá? Essas regiões elas não têm uma característica mesmo. Pega o deserto do Saara, por exemplo. O deserto do Saara você tem temperaturas aí de 20, 30, 40 graus de dia e à noite menos 10, menos 15. Olha a variação térmica do deserto do Saara, né? Amplitude térmica dessa região. Tá? 40 para menos 15 são 55 graus de amplitude térmica de variação. Ou por que isso acontece? Porque o deserto ele não consegue armazenar o calor que chega durante o dia para distribuir esse calor durante a noite. Ele tem uma capacidade de reflexão muito elevada dos raios solares e de pouca absorção. Tranquilo? Então os climas desérticos eles têm essa característica, uma variação muito grande de temperatura e acentuada aridez. Aridez, semiaridez são indicativos, né? são indícios de climas com pouca distribuição de chuvas ou distribuições pluviométricas. Clima semiárido também é um clima quente e seco, médias térmicas um pouco menores que as das regiões desérticas, é claro, e índices pluviométricos um pouco mais elevadas. Tá? Pouca coisa, porque nós vemos ali no pluviômetro, né, que chega ali em média de talvez 600, 700 milímetros. Isso é anual, tá, gente? Por ano. O Brasil,
onde nós encontramos o semiárido, ali no pontinho do nosso mapa, né, o semiárido nordestino, beleza? Vou falar um pouquinho dos climas temperados, afinal de contas nós estamos inseridos, né, nessa região geográfica, nessa região climática. Os climas temperados, eles apresentam estações do ano bem definidas. Existem dois tipos, o continental e o oceânico, tá? A diferença básica entre eles é que o oceânico, ele tende a ser mais úmido, porque acontece nas regiões próximas do oceano, que recebem de maneira mais precoce a umidade do ar, e o continental temperado, ele tende a ser um pouco mais seco. Outra coisa também, no clima temperado oceânico, a variação de temperatura durante o dia tende a ser menor, ou seja, a amplitude térmica diária é menor do que no temperado continental. Clima mediterrâneo, certo? Acontece predominantemente nas regiões do mar Mediterrâneo, certo? Que é na zona temperada do norte, beleza? Tem como características principais os verões muito secos e uma amplitude térmica anual bastante significativa. E o clima subtropical, no caso onde nós estamos inseridos, né, um clima intermediário entre o tropical e o temperado, se caracteriza por temperaturas médias aí oscilando entre os 20 e 30 graus, conforme a estação do ano, certo? E índices pluviométricos anuais chegando aí nos 1.000, 1.100 milímetros, né? E geralmente, no nosso caso principalmente, esses índices eles são bastante distribuídos no período do inverno. Por que são climas, o nosso clima é chamado subtropical? Porque estamos um pouco ao sul, né? Digamos assim, abaixo, que não é o certo, é o sul, do trópico de Capricórnio. E os climas frios são três, basicamente. Tá? O clima frio próximo aos círculos polares, nós já discutimos isso, que quanto maior a latitude, mais frio vai ser. Então, próximo ao círculo polar, não no Polo Norte, não no Polo Sul, próximo dessa região, certo? Invernos extremamente rigorosos e longos, tá? E a principal forma de precipitação é baseada na precipitação de neve, certo? Clima de montanha, típico de elevadas altitudes, também é um clima frio. Vale a pena a gente lembrar que quanto maior a altitude, menores as temperaturas. Eu até comentei com vocês nas aulas passadas que até mesmo em locais próximos à linha do Equador, nós encontramos formas de relevo mais elevadas que existem no seu topo aquelas famosas neves eternas, que nunca derretem. O porquê que isso acontece? Sabendo que é uma região tropical, uma região equatorial, desculpem, porque as altitudes são muito elevadas. Então, altitudes muito elevadas, temperaturas menores, certo? E temos menos índices pluviométricos, muitas vezes acontecendo na forma de neve. É um clima que acontece aqui, na Cordilheira dos Andes, por exemplo, tá? É um clima que acontece na Cordilheira do Himalaia e nessas regiões mais montanhosas. E o clima polar são aqueles climas, né, que nós encontramos nas regiões polares, tá? Em latitudes acima de 80 graus, tanto norte quanto sul, médias térmicas extremamente baixas, invernos extremamente rigorosos, certo? E longos, e precipitação também na forma de neve. Tranquilo, moçada? Então aqui é o seguinte, ó. Eu trouxe as informações, não vou passar todos eles para vocês, só para a gente relembrar, se é que eu já falei para vocês, sobre a questão dos climogramas, tá? Até coloquei ali, interpretando climogramas. Os climogramas e não criptogramas, pelo amor de Deus, vamos se organizar, eles representam a principal forma, né, de análise da dinâmica climática. Por quê? Porque aqui nós temos duas variáveis, que são as variáveis usadas para fazer a classificação do clima de uma região. Como, por exemplo, as colunas que representam as chuvas, certo? E a linha que representa a temperatura, tranquilo? Vamos pegar aqui os monções, veja as monções aqui, ó. Como que é? A quantidade de chuva, julho, junho, agosto, que mais chove? Só em junho chove mais ou menos 300 milímetros, só em junho. Professor, mas você falou que é monções de verão, que chove bastante, como que está em junho? Vale a pena a gente lembrar que junho é o verão da região onde acontecem as monções, certo? As estações do ano elas são invertidas, solstícios, equinócios, tudo isso aí que a gente já viu, vocês têm a obrigação de saber. Então, no caso dessa região aí, no verão eles têm os maiores índices pluviométricos, assim como as maiores temperaturas. Vamos ver nós do clima subtropical, só que ou desértico. Praticamente não tem chuva nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, temperaturas elevadas o ano todo. É bastante árido. E o nosso clima subtropical, professor, mas está errado isso aí. Olha a temperatura. Não, gente, só que é o seguinte, esse é o clima subtropical da região norte. Para a gente ter uma ideia do nosso que basicamente nós invertemos a curva, né? Viramos a curva da temperatura. Aí nós teremos as menores temperaturas no inverno, certo? E as maiores temperaturas no verão.
beleza? Outra coisa também do nosso clima subtropical aqui, peculiar nosso, é que o nosso clima, ele tem uma concentração de chuvas. Os nossos invernos, geralmente, eles são chuvosos, eles são bastante úmidos, né? Porque no inverno nós sofremos, de forma bem direta, a atuação de uma massa polar atlântica que vem do Polo Sul, que passa pela nossa região, lógico, né? Por um bom tempo, despenca as temperaturas, resfria a atmosfera e faz o vapor d'água presente na atmosfera ter uma facilidade maior para condensar. Então essa é uma das explicações que nós usamos para justificar o fato de que os nossos invernos eles tendem a ser úmidos. Olha aqui os climas frios do clima polar, veja ali como é que funciona o esquema. Ó. As maiores temperaturas do clima polar nós encontramos em julho, junho e agosto. Tá? Aqui no caso do hemisfério norte, todos esses climogramas foram feitos se baseando no hemisfério norte, tá? Seria o verão deles. Mas mesmo assim, as maiores temperaturas desses tipos climáticos, elas batem lá o -7. O -7 para eles é quente. E as menores temperaturas, no caso o nosso verão e o inverno deles, né, no solstício do inverno deles, chegou a menos até 42. Tranquilo? Índices pluviométricos baixos aí o ano todo. Beleza? Então só aqui, gente, mais uma vez, eu não vou ficar falando de todos esses climogramas, mas eu trouxe informação para vocês analisarem, né, para poder interpretar e saber o que é um climograma. Então as colunas mostram as precipitações por meses, tá? E a linha, a variação de temperatura, que são os dois principais elementos utilizados para fazer a classificação do clima de uma região. Temos o exercício aqui com uma outra forma de análise de elementos climáticos, que é um exercício que caiu na prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Que fala o seguinte: assinale a alternativa que indica corretamente o tipo climático representado e suas características. Então temos as letras dos meses, certo? A linha representa a temperatura, temos ali 10, 20, 30 graus, tá? E a linha, né, que segue ela, lá o círculo dessas temperaturas, e as colunas representam os índices pluviométricos, as médias mensais, tá? Então, por exemplo, assim, mês de janeiro, nesse clima que a gente vai descobrir o que ele é. No mês de janeiro aí, nós teremos índices pluviométricos bastante elevados, certo? Superando os 200 milímetros, quase chegando aí nos 300 milímetros ou algo nesse sentido, e teríamos temperaturas médias superiores a 30 graus, mais ou menos. Não, mentira, desculpa, temperaturas médias de 20 graus, certo? Por causa da linha. Vamos pegar o mês de julho, olha ali, ó, temperaturas médias menores que 10 graus, tranquilo, certo? E temos ali, errei, temperaturas médias de 20 graus e índices pluviométricos extremamente baixos. Enfim, vamos fazer análise da questão, vai lá. Seria um clima temperado, com temperaturas acima de 30 graus no verão e abaixo de 10 graus no inverno, com chuvas regulares durante o ano todo? Não, já matamos a charada porque a gente percebe que as chuvas não são regulares o ano todo. Percebam no mês de junho, no mês de julho, tá? A barrinha da precipitação, ela é muito baixa, certo? Ela mostra ali menos de talvez 50, 20, 30 milímetros de chuva. Letra B, um clima semiárido com chuvas abaixo de 20 milímetros durante todo o ano? Também não, né, gente? E em janeiro, veja ali, ó, em janeiro passa de 200 milímetros. Olha ali a coluna que mostra a precipitação no mês de janeiro. Vai quase para os 300 milímetros. Então, não é escassez de chuva menos de 20 milímetros o ano todo. Clima tropical, com verão chuvoso, dezembro, janeiro e fevereiro chuvoso. E temperaturas acima de 20 graus. Será? Sim. Temperaturas médias acima de 20 graus em todos os meses. Veja ali a linha de temperatura. Tá? Em alguns pontos temos até ali 25, 26 graus. Inverno seco, julho, junho, agosto, sim, menos chuvas, com temperaturas mais amenas. Também, verdadeira informação. Vamos ver o clima equatorial. Por enquanto depende para ver se a questão não tem duas alternativas corretas. Temperaturas elevadas o ano todo, certo? E precipitações regulares. Também não, né, gente? Nós vemos que a precipitação não é regular. Não é regularmente distribuída. Janeiro chove muito mais que junho, dezembro chove muito mais que julho. E o clima subtropical seria o nosso tipo climático, com inverno chuvoso e temperaturas amenas, verão seco com temperaturas acima de 20 graus. Mentira, né, gente? O verão ali, ó, como a gente consegue perceber, ele apresenta índices pluviométricos, né, sempre acima dos 200 milímetros. E outra coisa, as temperaturas elas não são tão amenas assim não, tá? Temperaturas amenas são temperaturas baixas, são temperaturas muito baixas.
Nós sabemos aí que nós temos médias térmicas acima de 20 graus o ano todo. Eu acho, na minha opinião, que a resposta certa seria a letra C. Opa, acertamos mais uma. Maravilha. Moçada, o próximo exercício aqui também é sobre dinâmica climática, certo? Também da Universidade do Rio Grande do Sul, e ele quer saber, de acordo com o climograma, desgraça, agora já foi, qual o tipo climático, né? Qual que é a sequência. Então, o climograma 1 é um clima equatorial, tá? Como que eu sei que é equatorial? Pelas barrinhas de chuva, perceba ali, ó, 1, porque é muita chuva, é muita umidade, certo? E temperaturas também elevadas o ano todo. O clima 2, ele obrigatoriamente tem que ser polar, pelas temperaturas baixíssimas. E o clima 3, temperado mediterrâneo, né? Onde nós temos aí os verões, né? Como nós vimos agora há pouco, o verão do clima mediterrâneo, ele tem temperaturas médias menores. Se bem que essa questão a gente mataria somente com o clima polar, né? Que o único local onde o clima polar coincide com o número 2 ali, certo? Seria na alternativa A. Isso a gente vê pela temperatura. Beleza? Então, outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é só dar um tchau, me despedir. É isso aí, moçada. Conversamos na próxima sequência, certo? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Fique com Deus e até mais. Tchau. Eu não estava aparecendo agora, né?